Fala galera, sou José Ortiz, hoje é 24 de novembro de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o INFUT. Tivemos aqui hoje um movimento de queda de 0,91%, um candle mostrando força vendedora. Então aqui nesse ponto vocês observam que nós tínhamos o terceiro alvo de um pivô. Então esse pivô que é formado aqui embaixo, começando no 111.833, base dele. O terceiro alvo é justamente aqui no 127.115, chegou a avançar um pouco, agora já mostra sinais aqui de uma correção e o candle de hoje corrobora com esse movimento. Então nós temos esse movimento, o candle de hoje e o estocástico apontando um pouco para baixo aqui nesse ponto também. Outro ponto interessante que eu venho reforçando com vocês durante essa semana é justamente aqui um pouco de divergência referente aqui ao ABV. O ABV não mostra essa diferença toda em relação ao preço. Então, poderíamos considerar principalmente em relação a esse topo anterior, uma divergência um pouco mais clara no ABV também. Em relação ao tempo gráfico semanal, aproveitando que hoje é sexta-feira, nós temos aqui uma resistência importante no 125.300 que superou. Entretanto, o candle desta semana já mostra um pouco da perda desse movimento de alta. Então aqui deixa um candle feio, uma sombra superior muito expressiva e um corpo pequeno para este candle. Perdendo a mínima dele na semana que vem, pode deixar um movimento mais forte aqui na correção. Então é interessante observar. Esse aqui é o índice futuro. Em relação ao Ibovespa, pelo semanal, nós temos aqui de uma maneira até um pouco mais clara essa resistência. Então a resistência aqui dos 125.300 é justamente esse topo anterior, justamente também esse ponto que segurou um topo passado, né? E aqui deixando este candle que mostra um pouco de perda de força nessa região também. Pontos interessantes para quem procura venda ou já procura colocar um pouco do lucro no bolso seria também o ABV, uma divergência de baixa referente a esse topo anterior em relação a esse momento, né? Então, um outro sinal para ficar alerta. O candle de hoje mostra força vendedora e praticamente um engolfo dos últimos 2 dias, né? Então, esse aqui é um sinal de venda, perdendo a mínima dele deixa também um sinal um pouco mais forte para a venda. O estocástico aqui nesse ponto, querendo apontar para baixo também, né? Que pode vir uma correção no Ibovespa também. Em relação ao dólar futuro, o dólar segue na mesma região, essa região próxima a 61,8. Hoje fechou com queda de 0,22%. No intraday, inclusive, deixou aqui um trap de compra. Esse trap nem chegou perto de estopar, não estopou, que foi justamente esse daqui nos 15 minutos. O candle 5 tentou perder essa região, o candle 6 superou, que deixou uma compra, e uma compra que chegou no alvo, apesar de chegar muito próximo de ser estopada. Então, operação boa. Aqui vocês podem ver no tempo gráfico menor uma consolidação nessa região. Então, tenho aqui no dólar futuro 61,8 de compra, né, pelo diário, mas pelos 60 minutos nós vemos aqui uma consolidação desses últimos dias. Então seria justamente esse movimento. Deixa eu colocar aqui um desenho do retângulo para vocês. Seria esse movimento aqui, tendo como suporte o 4,847 e tendo como resistência, a gente pode até mudar um pouco aqui para baixo, o 4,911, né? Então é interessante observar, buscar compra sempre que próximo ao suporte e buscar venda próxima a essa resistência, a não ser que tenha um rompimento um pouco mais expressivo e principalmente com volume. Em relação aos ativos, um ativo que chamou a atenção hoje foi Magalu. Magalu 8% de queda, então uma queda bem feia aqui nesse ponto. Eu tinha como um ponto interessante em Magalu para buscar compra esses R$ 2,02, que é justamente aqui a cabeça desse pivô que se formou. Então o pivô acionou e aqui seria um pullback justamente na cabeça dele. É interessante observar no intraday, principalmente, se deixa algum tipo de entrada. Então, pelos 60 minutos, caso tenha um engolfo nessa região,
ou um candle que mostre uma recuperação por parte dos compradores, interessante observar uma entrada com stop técnico definido. Quanto ao gráfico semanal, mostra um pouco de alerta, né? Em Magalu, deixa um candle feio até, mas também nós tínhamos aqui 3 semanas positivas, né? Normal também que tenha semana negativa aqui nesse ponto. Quanto a JBS é uma posição que era assim, uma recomendação que a Trend fez há algum tempo, né? Tem andado bem. Hoje teve uma boa recuperada, então hoje esteve caindo, fechou com alta de 0,44% e mostrando aqui essa tendência de alta. Então, senti observar que desde maio vem nesse movimento e agora um pouco mais acentuado a partir de setembro. Então, alta boa. Pelo mensal, vocês observam esse movimento, como tem sido bonito aqui a partir de maio, né? E aparentemente aqui é um movimento que seguirá. Quem estiver no ativo, interessante observar a média de 3 guiando aqui tem se mostrado forte. Pelo mensal, também chegou a superar aqui uma média de 80, então um ponto que poderia segurar e tentou segurar nos meses de agosto e setembro. Outubro superou e novembro segue forte aqui JBS. Então, movimento interessante em JBS. Próximo ativo de hoje, Pão de Açúcar, PECAR3. Esse ativo, eu comentei com vocês há uns dias que havia deixado aqui um trap de venda, justamente em cima dessa resistência aqui na parte superior do retângulo, que teria como alvo os R$ 3,37 e isso deixava um sinal de alerta para quem estivesse comprado, que seria interessante fazer uma parcial, colocar um pouco do lucro no bolso, justamente por se encontrar no alto de uma figura. O estocástico aqui nesse ponto estava também apontando para baixo e um trap, então vários sinais que demonstravam venda no topo aqui desse movimento. Então, quem não está comprado no ativo, o melhor ponto para procurar compra nos R$ 3,24 é um ponto interessante, é um suporte que já foi testado algumas vezes. Caso tenha um perfil um pouco mais agressivo, quem sabe procurar uma meia 1,8 de compra desse último movimento de alta também. O último ativo de hoje, CER3, é um ativo que nos últimos dias tem deixado aqui uma consolidação, então de agosto para cá, vocês observam de uma maneira clara que nós temos um suporte nesses R$ 5,68. Então, várias vezes o ativo tenta perder essa região e acaba segurando. E como resistência aqui, os R$ 6,88. Inclusive, há um trap de venda que ativou aqui neste candle, que em agosto, e continua valendo, né? Então, por se tratar de uma lateralização, não chega no alvo, mas também não estopa, né? Fica realmente aqui nesse range. Para quem procura compra, interessante observar aqui 568, deixando o candle interessante aqui de compra. Interessante ver se busca esse movimento, né? Até o topo do retângulo. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham um bom final de semana. Até a próxima.